nós, como influenciadores, alguns se posicionam, outros não. Eu vejo que você acabou de falar isso bastante aqui, você fala bastante. Qual é a sua opinião sobre isso, o nosso papel como influenciador que você está enxergando agora num momento tão tenebroso como esse, se você quiser falar sobre isso? Não, eu acho importante falar. Eu sou totalmente contra você obrigar as pessoas a falar assim, todo mundo tem que falar sobre. Eu acho que não. Por quê? Primeiramente, eu acho que tem coisa que quando as pessoas não têm uma propriedade pra falar, é melhor elas não falarem. E quando eu falo, tipo, de propriedade, não é assim... É de simplesmente você não forçar que as pessoas falem sobre tudo, que as pessoas, às vezes, não têm o conhecimento pra isso. Então, por exemplo, tá tendo greve acho que hoje tá tendo greve de caminhoneiro. O que eu, que não conheço nenhum caminhoneiro, não tenho nem perto de mim algo relativo a isso, vou me manifestar sobre se eles estão certos ou errados? Não sei, gente. Eu não sei. É melhor eu ficar quieta. Não tenho propriedade pra falar. Então, quando você não tem propriedade pra falar, quando você não sabe o que falar, melhor coisa é você ficar quieto. Mas eu acho que todas as pessoas que se sentem confortáveis pra falar, tem que falar. Eu só acho que não tem que obrigar ninguém a isso. Mas eu acredito que a gente tá num momento em que eu acho que todo mundo devia se informar sobre. Pode Isso não sim. falar. Pode não falar. Mas assim, as pessoas deveriam procurar se informar sobre. E não assim, é bom se informar os dois lados também. Sempre. É sempre bom. Assim, não é assim, eu acredito que minha posição é essa. E aí, por causa disso, você vai negligenciar de ouvir tudo que vem do outro lado, cara, você vai ficar completamente cego. Você não pode ficar cego. Você tem que ter um parâmetro do que tá acontecendo. E você tem que ouvir coisas que estão acontecendo, entender o que tá acontecendo. E absorver, e ter o posicionamento crítico. Porque a gente tá vivendo uma situação muito escabrosa no nosso país. E que, assim... Agora, as pessoas elas estão com muito uma tendência forte de achar que quando a gente fala de um posicionamento político, a gente necessariamente assume o outro lado. Sim. Com a maior... Hoje não, hoje eu acredito que o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo. A gente passou por umas... vou fazer um cálculo simples aqui pra você. População mundial, 8 milhões de pessoas. Pessoas que morreram de coronavírus... 8 milhões, não, 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas. Pessoas que morreram de coronavírus no planeta. 4,5 milhões. Eu fiz o cálculo ontem. Caraca. Isso dá 0,5% da população mundial morreu de coronavírus. Brasil. População brasileira, 211 milhões. Pessoas que morreram de coronavírus no Brasil. 400 não. 584 mil. Faz também a sua regrinha de 3 aí. 2,7 mais ou menos. 2,7%. 2,7% da nossa população morreu de coronavírus. Isso dá mais do que 5 vezes a média mundial. Então, assim... Você entende? Não, e tem um agravante. Que é um cálculo simples. É matemática. Não, matemática básica. Nenhum país no mundo tem a capacidade de imunizar pessoas com vacina quanto o Brasil tem. Que a campanha, o Zé Gotinha, que a gente acompanha há, sei lá, 35 anos de campanha de Zé Gotinha, fez o trabalho deles. O brasileiro sabe que tem que tomar vacina, boa parte, né, os normais, e a gente tem capacidade de distribuição. Inclusive, vários laboratórios quiseram usar o Brasil como... A Pfizer, que mandou 80 e-mails que ficaram na caixa de do arrombado do Bolsonaro, aquelas. Pois sem resposta. Então, assim, quando você fala sobre isso, é uma coisa óbvia, né? A gente podia ter sido um modelo mundial de vacinação. O Brasil poderia Era pra ter começado esse ano com todo mundo imunizado. Não foi. E por que não foi? Quando você vê o escândalo de Covaxin, de superfaturação de vacina, você entende o porquê que o Brasil não foi. Claro, porque acho que na Pfizer não deu pra desviar o dinheirinho sujo que eles gostariam de desviar. Quiseram fazer esquema Copa do Mundo com vacina. Exato. E aí, quando você vê... Cara, eu vou te dar um exemplo. As pessoas descredibilizam um monte a vacina, né? E aí, porque... É claro, mas há uns 20 e poucos anos atrás, teve um cientista
que ele começou a dar entrevistas nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele, esse cara já perdeu o CRM dele, ele foi O caçado. negócio do autista lá? Que ele começou a disseminar que vacina dava autismo, né? Mas ele estava falando especificamente de uma vacina, que, se eu não me engano, vou falar que era de pólio, mas eu não sei se Eu tenho acho que certeza. era pólio, porque Acho eu que ia era falar pólio também aqui. Eu acho que é de pólio. Mas vou chamar agora ela de X. Aquela. Falou que a vacina X dava autismo, né? E aí depois descobriram que ele não tinha nenhum embasamento no que ele estava falando. Esse cara teve o CRM dele cassado. E aí descobriram que ele estava com uma patente de uma vacina para X, né? Para pólio, provavelmente. Então, assim, no final das contas, o cara, ele só tinha interesse econômico sobre o que ele estava falando. Então, o cara, ele fez, graças a esse arrombado, a gente teve doenças que haviam sido erradicadas, Sim. que voltaram à tona por causa disso, porque muitas pessoas decidiram que agora eu não vou mais tomar vacina. E, cara, a vacina, ela foi descoberta quando ela foi descoberta, ela salvou a nossa vida, né? Literalmente. Literalmente, pra tantas doenças. Na época, a primeira foi a da varíola. Tava vendo, inclusive, esses dias, eu até falei pro Felipe compartilhar o vídeo dele sobre isso, que ele tem um vídeo muito legal no canal Nostalgia, procura lá, sobre a história da primeira vacina, que é justamente essa vacina da varíola, que que o Dr. Jensen, uma coisa assim, ele percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas tinham manifestações muito mais leves da varíola. E aí ele foi entender o porquê, né? E aí ele através dessas mulheres, ele começou a pegar o conteúdo, né, das feridas que elas tinham nas mãos e fez a vacina através disso, porque as vacas, elas pegavam a varíola e elas passavam para as mulheres uma versão mais leve, porque a vaca tinha mais anticorpo que a gente para a doença. Então, essas mulheres, como elas pegavam a versão leve da doença, elas sobreviviam. E depois que elas sobreviviam, o sistema imunológico delas fazia o trabalho delas. Não é genial, gente? É assim que uma vacina funciona. É genial. Não parece feitiçaria? Não, isso é ciência, que foi desenvolvida há mais de 200 anos. E é isso que eu acho louco, sabe? O que você falou, eu acho que a galera não tem que se posicionar por algumas coisas que eles não se sintam à vontade. Tipo, porra, você tem informação para um caralho e em alguns pontos eu concordo, em outros eu não sei, assim, mas é uma questão de opinião minha. Por exemplo, essas coisas que são muito simples, muito básicas, tipo o momento que a gente tá vivendo hoje, vacinação, sabe, negacionismo científico, essa galera que é anti-vax, terra plana, e até pessoas que hoje em dia apoiam o Bolsonaro, por exemplo, velho. Pra mim não tem sentido. É tão bizarro quanto achar que a Terra é plana. É tão bizarro, exatamente, é o mesmo grau de proporção, assim, você achar que a Terra é plana e você apoia o Bolsonaro é o mesmo grau de demência, sabe, porque, cara, é muito louco isso. Puxado, cara. E aí, nesses casos específicos, eu acho que nós, como influenciadores, eu acho que a gente tem um certo dever de se pronunciar, sabe? Em alguns outros casos, não. Mas aí é a minha visão só, cada um pensa do jeito que quiser, sabe? Porque eu olho assim e falo, velho, tem 500 mil pessoas no país morrendo. É 2,4% da população do nosso país. Aí vem os comentários das pessoas, não, mas a culpa não foi dele, não sei o que lá. Aí eu te falo, então vamos lá. Então é uma hora que eu queria debater com um bolsonarista nesse momento. Assim, você sabe pra que serve um ministro da saúde? Você sabe pra que servem os ministérios? Eu vou falar de uma forma bem rasa, superficial e simplista. Os ministérios servem porque um presidente, claro, ele não é obrigado a saber de tudo. Uhum. Então, ele tem um ministério, supostamente uma pessoa que vai ajudar ele sobre a economia. Ele está delegando o poder dele sobre aquele tema. Exato. Sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente, que no caso é para o palhaço roubar madeira nossa, né? Madeira nossa, aquele desgraçado que já está sendo investigado. Então, e aí, nesse caso, você tem os seus ministros para isso. Por quê? Porque tem várias medidas que tem que, independente de ter uma pandemia mundial, tem várias medidas que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde tem que fazer durante o ano inteiro, durante os 4 anos de mandato. Né? Por que um presidente não fica no poder 6 meses? Por que ele tem 4 anos? Porque 4 anos é um aprofundamento que você acaba tendo de expertise para você saber o que você está fazendo e lidar com o que você tem que lidar. Agora você pensa, em meio a uma crise
a maior crise sanitária da história do nosso país, você trocar 3 vezes de ministro e durante a CPI da Covid, então, é isso que eu tô falando, tem que assistir tudo. Tem que ficar atento em tudo antes de falar, inclusive. Durante a CPI, o Pazuello, ele assumiu que ele, antes de ser ministro, ele não sabia Nem o que era sabia SUS. o que era... Nossa, velho, sim, isso... Não, porque vocês estão ligados que a família dele é milionária, né? Ele nem sabia o que era o SUS, Sim, o cara foi contratado pela logística e errou logística de envio de coisa. Não, cara, eu vou dar Ser um meme uma pronto. lição de casa pra quem tá assistindo, assim. Se vocês, tipo, não tão convencidos, pesquisa sobre a família do Pazuello e sobre o irmãozinho dele. Eu não vou ficar falando aqui, porque eu não quero distorcer, não vou lembrar. Eu nem sei. Não faço a mínima Depois a gente fala a respeito. É bizarro. Mas eu só sei que assim, não Bizarro faz... nível não, grande. Não fazia sentido. Você tem um médico lá, o Mandetta, que era o ministro, e aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que... O coronavírus chegou depois no Brasil. Sim. Chegou antes lá na Europa. Chegou na Europa, nos Estados Unidos. Chegou depois no Brasil. O que a gente tinha que estar fazendo? Aprendendo com os erros, vendo o que estava acontecendo, tentar corrigir, tentar melhorar. E aí, quando as pessoas vêm com esse papo de a economia não podia parar, meu amigo, a economia parou muito mais porque a gente não seguiu o que tinha que seguir. Fico, Porque abre e não fecha, fez- abre e não fecha, fez abre e o fecha. básico. Se a gente tivesse feito o básico, o mínimo, tido vacina, que a gente poderia ter recebido vacina, porque a gente não é que nem vários países hoje no mundo que não receberam vacina. Cara, se você for pensar, até quando o Trump voltou atrás e resolveu dar as cloroquina dele pro Brasil e começou a vacinar, até ali o Bolsonaro ainda era contra, ainda falava de mal de vacinação, de tudo, de lockdown e tal, enquanto todos os países já estavam seguindo, inclusive o Trump estava seguindo já. E naquela época tiveram 4 presidentes, 4 líderes de países no mundo inteiro que seguiram esse mesmo negacionismo à ciência. E um deles foi o Bolsonaro, a nossa sorte. De 190, quase 200 países, não vou acertar o número, de quase 200 países que existem no planeta Terra, 4. Era 2%. A gente tinha 2% de chance de cair com o pior tipo de Gente líder do mundo. Então, no começo, pra lidar. eu Então, achava assim, que ele tinha uma ideologia idiota, mas depois você só vê que era um esquema pra ganhar dinheiro Era um mesmo. esquema pra ganhar dinheiro. Exato. Porque assim, eu acho que ele mascara o mau caratismo em idiotice. Porque você olha pra ele, você vê que ele é um idiota. É de cara, assim, você vê, ele é um idiota. Ele é um tá? idiota e mau caráter ao mesmo Não, então, tempo, mas né? eu acho, Tudo acho junto. que é isso. Quem tá por trás aproveita, fala, ô, Bonoro, vai lá falar qualquer coisa. O que é pra falar? Qualquer coisa, vai lá. E aí, arquiteto, ele fica mascarando a pilantragem com idiotice. Eu não sei. É sempre uma idiotice absurda. Eu achava que ele era só burro. Falando, não, ele é burro. Pô, que porra de moleque burro, né? Mas não. Aí você vê, vem CPI, vem com vacina, porra. Então, eu acho que ele é bagulho burro. absurdo. Eu acho que ele é burro. Tem uma galera ali que tá, tipo, tá junto dele fazendo merda na burrice. Mas ele é burro. Eu acho que ele é burro, inclusive por uma coisa que aí eu vou falar, é uma coisa que eu realmente acho do fundo do meu coração. Se as pessoas que têm, odeia o Lula, etc. Sabe por que o Lula tá solto? Sabe quem soltou o Lula? Bolsonaro. Bolsonaro que soltou o Lula. Sim. Porque quando o Bolsonaro fez ali, acabar com a delação premiada, sei lá, fez todas as movimentações que ele tinha pra poder os filhos dele não serem presos, quem foi solto? O Moro só cutucaram ele porque ele foi virar ministro e tererê, aí depois ele saiu, tudo vem no mesmo montinho, vem então, tudo no mesmo se você bolinho. acha, o Isso Lula aqui- tinha que estar na que é cadeia, muito sabe louco, por que ele né? não tá na cadeia? Por causa do seu ídolo. Por causa do Bolsonaro. Exatamente. Então, durma com essa.